Desespero dos moradores foi quando a ponte foi levada pela correnteza. Veja o momento exato em que a estrutura desaba, arrancando a tubulação. A ponte estava interditada havia 2 semanas e não suportou o volume das chuvas nas últimas horas. Olá, boa tarde, eu sou Etel Correia e este é o Jornal da Alterosa. Você viu aí, a chuva, apesar de bem-vinda, provoca muitos estragos em cidades de Minas. Essa foi a ponte sobre o córrego Guanhães, no Vale do Rio Doce, que desabou nessa manhã, deixando vários moradores ilhados. E aqui na região metropolitana, o município de Joatuba amanheceu debaixo d'água. O volume grande de chuva que caiu sobre a região nos últimos dias provocou uma enchente que atingiu de forma mais grave o bairro Cidade Nova 2. Veja as imagens. O nível do Ribeirão Mateus Leme subiu durante a madrugada, provocando alagamentos em ruas e avenidas. A enxurrada cobriu essa ponte e formou uma cachoeira. Casas ficaram ilhadas, famílias e animais domésticos passaram por momentos de sufoco, vendo a água subir sem conseguir sair dos locais alagados. Muitos moradores foram resgatados por equipes dos bombeiros e da Defesa Civil. Nesta imagem dá para ver que uma jovem quase cai no meio da água durante a travessia de uma região tomada pela enchente. Ela e os parentes foram retirados do local em segurança. E é exatamente para Joatuba que nós vamos agora, ao vivo, falar com o repórter Eloy Oliveira. Eloy, boa tarde. Como está a situação por aí? Boa tarde, Etel. Boa tarde a todos. Olha, a chuva deu uma trégua por aqui em Joatuba, mas a água, em vários pontos, o nível da água continua alto. Logo ali embaixo, vocês veem, é o Ribeirão Mateus Leme, que subiu muito nesta madrugada por conta da chuva intensa que caiu sobre a cidade desde as 3 da tarde de ontem. E ela piorou durante a madrugada, segundo alguns moradores, e isso provocou a inundação de pelo menos 20 casas aqui do bairro Cidade Nova, em Joatuba. Segundo a Defesa Civil, 80 pessoas estão desabrigadas, algumas já foram para casa de parentes, outras foram cadastradas e levadas para um abrigo da cidade. A situação aqui foi bastante complicada para muita gente durante esta noite. Perto daqui, em Mateus Leme, 11 vagões tombaram e uma locomotiva e um outro vagão descarrilaram. Essas composições são da Ferrovia Centro-Atlântica e esse descarrilamento foi provocado por causa da chuva intensa da última madrugada. Ninguém se feriu nesse incidente. A composição tinha ao todo 80 vagões e 5 locomotivas e levava uma carga de milho do Triângulo Mineiro para o porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Etel. Obrigada, Eloy. Olha, e a chuva também não dá trégua no sul de Minas. Em Poços de Caldas, a água invadiu casas e lojas, inundou o centro da cidade e deixou muitas pessoas ilhadas por lá também. A tempestade durou cerca de 1 hora e o volume de água foi tanto que cobriu parte das ruas do centro da cidade. Moradores e comerciantes ficaram ilhados. Um prejuízo enorme. Vários veículos foram arrastados pela correnteza. Este supermercado ficou alagado. Trabalhadores e moradores tentavam se proteger. A água invadiu muitos estabelecimentos. Repare nessa imagem. A porta de ferro arrebenta e vários produtos são levados. Nossa, vai entrar aqui, gente. Vai entrar aqui. Olha o que aconteceu com esta oficina mecânica. A água estourou uma parede e os carros ficaram empilhados. Um dos veículos arrastados pela água teria furado um cilindro de produto químico. Houve risco de explosão. A Avenida João Pinheiro foi tomada pela água. Virou pura água, não dá para ver a pista, pura água. Parte da cidade ficou sem energia elétrica. Várias lojas tiveram as portas quebradas com a força da água e, segundo a Guarda Municipal, alguns estabelecimentos foram saqueados. Teve gente que não se importou com a chuva, olha bem. O Hospital Santa Lúcia também ficou alagado. Toda a área central de Poços de Caldas foi isolada e os moradores do entorno foram retirados do local. O Departamento Municipal de Eletricidade informou que a falta de energia atingiu os locais onde a rede de distribuição é subterrânea.
Foi necessário esperar o escoamento de água para continuar os trabalhos. A prefeitura preparou um alojamento no complexo Santa Cruz para atender os moradores. Gente do céu, cara. Em Nova Serrana, no centro-oeste do estado, 2 córregos transbordaram e inundaram parte da cidade. Os moradores desta casa no bairro Fausto Pinto da Fonseca, em Nova Serrana, tiveram que colocar os móveis para cima. Os cômodos ficaram cheios de lama. Quando chove, aí a rua inunda tudo, os bueiros entopem, aí entra água na casa da minha cunhada, na casa da minha sogra, na casa dos vizinhos. Os móveis da Dona Maria ficaram todos sujos. A casa dela também foi inundada pela água da chuva. O muro estourou lá em cima e aí veio a água toda e inundou a cozinha. Esses vídeos enviados por telespectadores mostram enxurrada acumulada em vários pontos. 2 córregos cortam Nova Serrana, o Fortuna e o Pavão. E os moradores reclamam que não há escoamento de água em vários bairros. Nova Serrana é uma cidade atípica. Aqui o crescimento é um crescimento exorbitante e que a gente não consegue acompanhar o ritmo, mas estamos trabalhando, fazendo as redes pluviais e espero que a gente consiga a gente consiga realmente adequar a esse crescimento. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma ocorrência por causa das chuvas, mas realiza diariamente vistorias. As pessoas têm que ficar atentas, quem mora, por exemplo, próximo a barrancos, né? Verificar se o barranco não está desmoronando. Se perceber isso, acionar o Corpo de Bombeiros e sair do local imediatamente. E os moradores de Governador Valadares também sofrem com a chuva que não para. Um muro desabou sobre uma casa, o Rio Doce transbordou e está parecendo o mar. Chove há uma semana em Valadares. Na madrugada de hoje, a situação ficou ainda pior na cidade. No morro do bairro Carapina, a água da enxurrada infiltrou em um buraco no meio da rua e este muro de arrimo desabou em cima desta casa, que fica do lado de baixo. Na hora, havia 4 crianças dentro do imóvel. Começou a jogar o paredão no chão, morreu assustado. Na parte baixa da cidade, o Rio Doce continua sendo a maior preocupação da maioria dos valadarenses. Em dias normais, o nível chega a 80 centímetros na régua do SAAI. Com a chuva nas cabeceiras, ele chegou a 2,50 metros. A Dona Maria observa o movimento e sabe que a maré não está para peixe. Ontem nós estivemos aqui na casa dela e registramos esta imagem. Hoje, a realidade é outra. Esperar os caminhões encostar, começar a carregar o pessoal, passar agora é eu. E você é a última. A forte correnteza leva tudo que vê pela frente, inclusive muito lixo. Todo aquele material vem de locais como este aqui. Nós estamos nos fundos de uma casa que fica no bairro Santa Paula, onde a dona junta materiais recicláveis. Depois que a empresa Samarco distribuiu milhões de litros d'água na cidade nos 2 últimos meses, a Dona Maria encontrou na reciclagem um meio de ganhar uma renda extra. Só que hoje, com a cheia do córrego Figueirinha, ela está vendo esse dinheiro ir por água abaixo. Aí, a minha aposentadoria é reciclagem que eu junto, não tem ganhando de nada não. E aí agora está indo tudo embora na enchente? Está indo tudo embora na enchente. Em um deslizamento de terra numa mineradora de Mateus Leme, na região central aqui de Minas, também pode ter sido provocado pelo excesso de chuva. A erosão preocupa a vizinhança. Técnicos da Defesa Civil verificam a quantidade de terra que desceu da mineradora Minerita na tarde dessa terça. O deslizamento de terra foi na cava da Mineirita. Segundo os bombeiros, houve um pequeno rompimento na barragem que fica próximo a Itatiaio Sul, na região central de Minas. De acordo com os militares que sobrevoaram o local do acidente, a barragem parecia conter apenas água com lama. Nas imagens dá para ver a carroceria de um caminhão no meio do barro. Os bombeiros acreditam que ela tenha sido deixada para trás quando a erosão se abriu. Eles também concluíram que não houve impacto significativo. A lama desceu em direção ao vale que segue a barragem e não atingiu casas da região. A Copasa informou que não foi constatada nenhuma anormalidade na qualidade da água dos córregos que desaguam no lago do reservatório Serra Azul. Quarta-feira é de tempo nublado em todo o estado. As chuvas podem vir com mais intensidade nas regiões Central, Norte, Zona da Mata e nos vales do Mucuri e Rio Doce. Em Belo Horizonte, 27 graus. Os termômetros chegam aos 23 graus em Capelinha.
31 em Ituiutaba. Máxima de 24 graus em Tiradentes. E em Montes Claros, os termômetros podem chegar a 25 graus. Você vê agora uma imagem ao vivo de Belo Horizonte, que está com o céu nublado, olha aí as nuvens. A temperatura é de 23 graus e a umidade relativa do ar está em 74%. Olha, gente, um ladrão passou mal e morreu durante um assalto no bairro João Pinheiro, em Belo Horizonte, na noite dessa terça. Ele e um comparsa tentavam roubar um carro. Os detalhes a gente confere com Rangel Faula. Roda aí o VT. Quando os bandidos chegaram, algumas pessoas estavam sentadas neste banco aqui do lado de fora. Lá dentro estavam o dono do bar e um cliente, Geraldo Pereira da Rocha, de 55 anos. Os dois ficaram deitados no chão. Os criminosos queriam roubar um carro. Num determinado momento, um dos assaltantes deu um tiro que acertou as costas de Geraldo. A suspeita inicial é de que o homem se negou a passar a chave do veículo. Mas segundo o cunhado da vítima, Geraldo iria entregar a chave do carro. A chave dele só anda pendurada na cintura. Como ele estava deitado, ele foi enfiar a mão para poder tirar a chave, abarraram ele com um tiro. E pode ter dado a entender aos bandidos que ele foi pegar uma arma na cintura. Que poderia estar armado e chegaram a balear ele. Depois de atirarem em Geraldo lá no bairro João Pinheiro, os bandidos vieram para o Conjunto Califórnia. Aqui eles tentaram roubar o carro de um casal. Inclusive uma criança pequena, filha deles, estava dentro do veículo. Várias pessoas que estavam lá naquele bar na esquina começaram a gritar: socorro, pega ladrão, ele está armado. Neste momento, um dos assaltantes deu um tiro na direção do bar, mas ninguém ficou ferido. Militares que estavam patrulhando a região escutaram o barulho e vieram para cá. Eles conseguiram prender um dos criminosos, que estava com um revólver calibre 32. O outro estava caído aqui na calçada, desacordado, com sangramento na cabeça. O jovem até foi socorrido pela polícia, mas já estava morto. O cidadão que estava caído ao solo passou mal, acabando sendo socorrido por uma guarnição ao hospital Odilon Beres, sendo atendido, e foi constatado pela médica que o atendeu que verificou que o mesmo sofreu um mal súbito. Rafael Caetano Augusto Siqueira, de 18 anos, foi preso e levado para o Detran. Possui diversas passagens por assalto e envolvimento com tráfico de drogas. A segunda tentativa de assalto aconteceu bem debaixo de uma câmera do olho vivo. No muro há uma pichação com uma frase que ironiza a presença do equipamento. Todas as vezes nós precisamos das imagens daí, a gente nunca consegue, então eu não sei especificar, mas tem muito tempo. Está desativado? A gente não consegue as imagens, o que a gente sabe é que está desativado. Olha, a PM informou que o olho vivo está funcionando e que a Rotan foi acionada por isso mesmo. A mineradora Samarco e as controladoras Vale BHP Billiton negociaram um acordo com a Advocacia Geral da União para adiar o depósito de 2 bilhões de reais determinado pela Justiça para a recuperação dos estragos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana no dia 5 de novembro do ano passado. O prazo original venceria hoje. A reunião durou cerca de 1 hora. Participaram o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, a presidente do IBAMA, Marilene Ramos, o presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, além de representantes dos governos de Minas e do Espírito Santo. Na primeira discussão do acordo entre as mineradoras e os estados, ficou definido que serão estabelecidas ações de revitalização da bacia do Rio Doce antes de se estipular o valor que deverá ser pago. Uma liminar havia determinado um depósito imediato de 2 bilhões de reais. Nós fizemos uma estimativa. Ninguém tem o dom de estabelecer e ninguém sabe, de fato, a dimensão desse dano. Agora, o que é fundamental, o que é o objetivo dessa ação, o que é o objetivo que a sociedade espera? Recuperar a bacia. O que for necessário para isso será garantido, seja de ponto de vista de recursos, seja de ponto de vista de ações. O acordo deverá abranger os outros já definidos com os Ministérios Públicos Federal e Estadual, sem prejuízo para as ações que já estão sendo adotadas. A expectativa é de uma definição até o fim de janeiro. O objetivo da reunião foi organizar as ações e estabelecer prioridades. A exigência é que haja transparência e eficiência no cumprimento das medidas ambientais e de reparação dos danos socioeconômicos às comunidades atingidas, além da garantia do pagamento delas. O que nós estamos reivindicando é que as empresas proporcionem à bacia do Rio Doce compensações ambientais por
todo esse dano que foi causado e que ainda que se faça um grande esforço de reparação, essa reparação nunca será integral. O acordo estipula ainda que as mineradoras não terão mais contas bloqueadas e não precisarão fazer mais depósitos para financiar as ações. Até remédio na dose errada mata o doente. A questão é a seguinte, se vários atores saírem bloqueando as finanças da empresa, ela não tem como realizar nada. E isso é o que ficou muito claro. Nós fizemos um estudo muito consequente até das possibilidades de desembolso da empresa. Ou seja, é colocar a empresa para trabalhar intensamente e não montar uma montanha de dinheiro para o serviço público sentar em cima. Passageiros que têm de pegar ônibus à noite na Via Expressa, que liga Belo Horizonte à Contagem, reclamam da violência e do medo de assaltos. Eles denunciam que estão à mercê dos bandidos, seja nos pontos ou dentro dos coletivos. Destinos diferentes, sensações parecidas. Entre elas, o medo, que começa antes mesmo do embarque. Isso aqui é um perigo. Todo dia tem assalto, tem polícia correndo atrás desses ladrãozinhos aí, ó. Fica muito escuro aqui. Esse ponto aqui é muito perigoso mesmo. Dá medo mesmo. Se do lado de fora a apreensão é grande, dentro do coletivo não muda muita coisa. Um levantamento revela que nunca foi tão perigoso andar de ônibus. E é aqui, na Via Expressa, onde os bandidos agem com mais frequência. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, de janeiro a novembro do ano passado, cerca de 2.600 assaltos a ônibus foram registrados na capital e região metropolitana. Este trecho em que estamos, que liga os bairros Coração Eucarístico e Camargos, é considerado um dos mais perigosos, principalmente neste horário, por volta de 7h30 da noite. Nós vamos fazer a viagem e saber qual é a sensação de quem enfrenta esse risco praticamente todos os dias. Entraram 3, 2 por uma catraca e um ficou com a arma no motorista segurando. Recolheram todos os objetos dos passageiros e desceram ao terceiro ponto. Pegaram um gameleiro e desceram ao terceiro ponto perto do viaduto. Quando eles não estão armados, eles estão da segunda vez eles estavam com faca. Cerca de 20 linhas passam pelo trecho da Via Expressa. De acordo com este motorista, que também diz ter medo, quase todas já foram assaltadas. Esta mata no bairro Camargos seria o ponto de fuga mais usado pelos bandidos. O problema é que a gente não sabe quem é que vai assaltar, né? A gente tem que parar em todos os pontos. No meio da noite, a confirmação da triste realidade. Encontramos este ônibus parado na porta de uma companhia da PM. O coletivo da linha 2580 seguia para o bairro Eldorado, em Contagem, quando se tornou mais um alvo dos criminosos. Segundo o motorista, que não quis gravar a entrevista, o bandido armado entrou no ônibus e logo anunciou o assalto. Ele retirou todo o dinheiro do caixa e em menos de 1 minuto desceu do coletivo. Já cansados de tanta violência, os passageiros pedem mais segurança. Passagem tá cara, né? A gente espera um mínimo de qualidade, principalmente na segurança. Olha, de acordo com o Comando de Policiamento da capital, o 5º e o 34º Batalhões da PM fazem operações com frequência na Via Expressa. Nos últimos dias, 5 suspeitos foram presos e outros são procurados com a ajuda das imagens de câmeras de segurança. Foi preso nessa manhã pela Guarda Municipal o famoso tarado, um homem suspeito de assediar sexualmente mulheres no bairro Floresta, em Belo Horizonte. O homem foi preso pelos guardas municipais. Ele foi reconhecido ao sair de um abrigo no bairro Floresta. A foto do suspeito havia sido espalhada na região. Foi reconhecido no abrigo nosso aí, foi repassado, logramos êxito em acompanhá-lo e fazer a prisão dele. Para a Polícia Judiciária agora tomar as providências cabíveis aí. Tá fazendo nada, fui no abrigo pegar os meus documentos. Nem na rua que eu fico. Quem é esse aqui? Essa é minha foto. Então, vamos só apurar, beleza? Por enquanto você é suspeito. Sou suspeito, mas eu não fiz nada. Antes dele ser preso, várias vítimas procuraram a TV Alterosa para pedir ajuda. As mulheres contaram que ele agia nesta região, próximo à rua Itambé. Elas preferiram não mostrar o rosto. Esta disse que o homem se escondeu perto do carro dela, na porta da empresa em que trabalha. Quando eu entrei no carro e fui acertar o retrovisor, ele estava atrás do carro se masturbando. Eu acelerei, né, e fui embora para casa, assustado, é claro, né.
Esta outra conta que o homem se masturbou perto dela quando atravessava o viaduto Santa Teresa. Quando eu fui atravessar, eu estava sozinha. Quando eu olhei para o meu lado direito, aí ele já estava com o órgão genital para fora se masturbando. Aí ele veio em minha direção. A resposta da polícia é que ele não consumou o ato. Então assim, a gente fica sem saber, vai esperar o pior acontecer. O preso, que é do Rio de Janeiro, nega que tenha abordado as mulheres. Ué, pega a pessoa que foi estrupada, leva pra delegacia e manda botar lá na minha frente, que eu não fiz nada com ninguém, eu tô tranquilo. Não, só falo só na presença do advogado, defensor público, eu tô sendo acusado, eu não fiz nada, eu tô tranquilão. Qualquer pessoa pode imprimir uma foto minha, tá? Eu tô bem, tô tranquilo. Dureza, né? A gente volta já, não sai daí. Veja agora a situação precária de um bairro inteiro sem pavimentação em Ribeirão das Neves. As ruas, gente, estão em péssimas condições e com a chuva, o ônibus que atende os moradores não consegue ir até o ponto final. Nem caminhão de lixo chega lá e a passagem de carros e pedestres também está prejudicada. A gente confere com Rangel Faula. Pode rodar. Nem parece, mas esta é uma rua. E são tantas assim no bairro Fazenda Castro, em Ribeirão das Neves, que não oferecem as mínimas condições para que o morador transite com segurança. São muitos buracos, lixo, entulho e até mato. E é por isso que o Alô Alterosa já está no pedaço. A gente tem passado muita dificuldade, até mesmo para poder se locomover. Os carros já não saem mais da garagem, as ruas estão vendo a situação que está. É difícil porque se a gente precisar sair aqui com urgência com o carro, não tem condições de uma ambulância subir aqui para poder estar atendendo. Criança. As crianças não têm como brincar, o lixo está ali acumulado já tem mais de 20 dias. O caminhão não passa. O caminhão não passa em todas as ruas, passa somente na principal, fazendo a coleta das ruas principais. As nossas ruas mesmo, que está aqui, ó, está em estado de decadência, está crítico. E já foram à prefeitura algumas vezes pedir solução e qual que é a resposta? Olha, a única resposta que a gente tem é a seguinte, porque é pra gente juntar o lixo e colocar nas esquinas das ruas. Fala que sai a verba, mas até hoje ninguém vê nada, só veio asfaltando do lado de lá do metropolitano e a principal da onde passa o ônibus. A senhora consegue receber alguma mercadoria aqui na casa da senhora com essa rua desse jeito? Não tem condições por causa da rua, né? Tá toda cheia de buraco. Não dá para andar nessa rua. Precária mesmo. Porque, ó, você vê, é cheio de esses buracos, ninguém lembra da gente. Nós estamos aqui nesse lugar totalmente abandonado. Meu menino teve problema de saúde aí, para poder socorrer ele, eles teve que pegar o carro, levar ele nos braços até lá embaixo para acabar de chegar no hospital. Na garagem ninguém pode sair. E lixo, caminhão de lixo não recolhe lixo, um fedor de lixo na rua. Isso é mais de 15 anos que a gente tem esse problema com essas ruas aqui. Eles prometem, chega verba na prefeitura, eles falam que vai arrumar as ruas, e nunca que chega. Essas ruas não tem nenhuma que presta. Tem que vir resolver, fazer alguma coisa? Ela, a prefeita, tem que vir fazer alguma coisa? Ué, resolver? Isso é de deixar qualquer um nervoso, né? É, ué. A situação nossa tá precária, a situação nossa pior. No bar, nós estamos jogados aqui, estamos jogados. A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que estão previstas obras de pavimentação em várias ruas do bairro Fazenda Castro, por meio do Programa Fundo Nacional de Habitação e de Interesse Social e do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. Disse ainda que o projeto está em fase final de licitação. Só não informou a data para começar. Então o jeito, gente, é torcer para sair logo do papel. Não perca logo depois do intervalo. O caso do ET de Varginha completa 20 anos hoje e muitos mistérios continuam sem respostas. Eu volto já em um tempinho para tomar uma água. A
Há exatos 20 anos, no dia 20 de janeiro de 1996, moradores de Varginha foram testemunhas de um dos casos de aparição de extraterrestre mais famosos do mundo. Na terceira reportagem da nossa série especial, nós vamos tentar entender alguns mistérios que até hoje continuam sem respostas. Para onde a suposta criatura foi levada? O que o Exército fala sobre o caso? Ufólogos afirmam que a história do ET de Varginha é verdadeira. O ufólogo que trabalhou no grupo do 7, Edson Boaventura Júnior, afirma que mais pessoas criaram coragem nos últimos anos e estão dando novas versões sobre o caso. Segundo o especialista, pelo menos uma das criaturas foi transferida para o Hospital Humanitas em Varginha, antes de seguir para Campinas. Nas redondezas, testemunhas avistaram algo que se parecia muito com uma nave espacial. Depois que esse fenômeno foi embora, que causou pânico, inclusive entre as pessoas que estavam ali no Hospital Humanitas, as enfermeiras falaram, olha, essa nave aí, esse objeto luminoso estranho, deve ter vindo por causa daquela criatura que passou por aqui. E os mistérios não param. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. O médico que atendeu o soldado na época é o Dr. Cesário. Segundo ele, a morte de Marco Eli Xerezi ainda deixa dúvidas. Não tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina que foi assim, já vinha evoluindo há muitos dias. Foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, vamos supor, é que duas infecções, é muito raro ter duas infecções com duas bactérias, uma no pulmão ou no rim, diferentes. Em maio de 96, Dona Luísa, a mãe das meninas que teriam visto a criatura, recebe a visita de 4 homens bem vestidos com terno e gravata. O que eles queriam? Subornar a família. Ele queria que a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Hoje as testemunhas só gravam entrevistas sobre o caso mediante pagamento de cachê. Um inquérito policial militar foi publicado em 2010 pela revista Isto É. No documento, o tenente-coronel Lúcio Carlos Pereira, encarregado na época do IPM, concluiu que o ser avistado pelas 3 jovens nada mais é do que um morador do bairro Jardim Andere, conhecido como Mudinho. O homem estaria agachado e encostado no muro no momento em que as meninas passavam. Durante as gravações deste especial, nós encontramos o morador, que segundo as autoridades é o pivô de toda essa história. A semelhança, que para os militares foi uma confusão, é abertamente descartada por ufólogos. As meninas avistaram aquela entidade, aquele ser ou aquela criatura, às 3h30 da tarde, em pleno sol, um calor de verão. No entanto, no inquérito, esse fato aparece como tendo acontecido com uma situação de iluminação, como se fosse já à noite, o que a gente sabe que não é verdade. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, afirmou que o caso foi encerrado com a conclusão do IPM e que não há nenhum documento que trate de assuntos ufológicos nos arquivos. Fique ligado, o Jornal da Alterosa termina aqui, mas vem aí o TV Verdade, que hoje revela outros segredos do ET de Varginha. Não perca outras informações nos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde para você e até amanhã.